Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Dutra e esse vídeo vem para falar a respeito de algo tão indesejado que é o efeito sanfona. Aquela situação em que a pessoa emagrece e depois de algum tempo ela engorda de novo, aí ela faz um novo ciclo e emagrece e fica emagrecendo e engordando, e isso não é o que exatamente queremos. Na verdade, o que nós buscamos é o emagrecimento permanente, aquele que nós conseguimos manter para o resto da vida de preferência. Existe como evitar o efeito sanfona e esse é o tema desse vídeo. Então, boa parte dessa conversa, desse vídeo, eu vou ficar pequenininho para a gente focar na apresentação aqui no computador. Então você vai ver de pertinho os slides e em cima desses slides nós vamos conversando. Tudo bem? Então, veja essa primeira figura, né? Onde as pessoas imaginam que emagrecimento tenha muita relação com as calorias ingeridas e as calorias gastas, e que basta você então gastar mais calorias do que aquelas que você ingere para atacar, para começar a emagrecer, para conseguir emagrecer. Mas na verdade a gente tem uma ideia um pouco equivocada a respeito disso, né? Nós temos que olhar muito mais para o metabolismo do que simplesmente para as calorias. Não se resume a uma questão matemática. Portanto, esse tipo de pensamento, né, que eu comi umas porcarias, eu bebi, e aí sai para correr, sai para pedalar, pensando em compensar, pensando em gastar mais calorias, ou na refeição seguinte come menos, não funciona exatamente dessa forma. Nós não somos uma mera máquina de contabilizar calorias, para menos ou para mais. Temos que olhar para adaptações que nós chamamos de metabólicas e hormonais. Isso é o que muda o jogo, ou seja, o que modifica o nosso funcionamento em nível celular, fazendo com que o nosso corpo queime mais gordura e que isso seja algo duradouro. Agora, no final das contas, antes da gente querer emagrecer, eu convido você a refletir a respeito dos aspectos psicológicos envolvidos por trás do emagrecimento. Muita gente quer já emagrecer, mas a cabeça continua essa aqui, ou seja, eu ainda quero me deliciar com pizza, com pão, com doces, com cerveja e por aí vai. Quando na verdade a gente precisa ou deveria buscar um ajuste na nossa parte psicológica para não ficar desejando tanto essas porcarias. E isso eu explico em detalhes, tanto no meu curso como no meu e-book. Eu abordo muito essas questões emocionais, elas são extremamente importantes. Não basta falar, eu preciso ter mais força de vontade. Não, existe literatura científica que estudou quais são as diferenças entre pessoas que conseguem manter o emagrecimento, né, o comportamento dessas pessoas, em comparação com aquelas pessoas que ficam realmente no efeito sanfona. Mas eu já te dou uma dica: pense mais a respeito do seu lado emocional. Ele dita muito do seu comportamento, de por que muitas vezes você está escorregando, principalmente na alimentação. Aqui eu vou contar a história de um aluno meu. Quem o conhece, ok. Quem não o conhece, eu vou preservar o nome dele, mas ele é um cara muito bacana. Ele já tem perto dos 50 anos, assim como eu. Ele é pai de família, trabalha, ou seja, é um cara super ocupado, tem outras demandas na vida dele. E aqui ele tá felizão, né? Uma aula que nós fizemos, que foi ano passado, em 2022, e veja como que ele estava antes dele ter me procurado para fazer um programa para ele emagrecer.
Ele estava bem gordo, né? Como você pode ver nessa foto. E para ele chegar nesse resultado aqui, nós fizemos alguns ajustes, principalmente na alimentação, e que nem se resumiu a ficar contando calorias. A principal mudança foi na qualidade nutricional. Nós mexemos bastante o quê? Nas coisas que ele comia e agora as coisas que ele come atualmente. Esse foi o principal fator. Nós também entramos com um programa de exercícios, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor que é uma segunda engrenagem do emagrecimento, então tem um papel secundário, importante, porém secundário. Olha só o resultado, né? Então nós temos aqui esse aluno antes, como você viu, ele estava com 93,2 quilos, então ele estava gordo, e como ele ficou, eu retirei o fundo para justamente destacar o corpo dele. Então, quanto que ele emagreceu? De peso, ele perdeu 9,3 quilos, quase 10 quilos. Se a gente considerar de março a outubro, estamos falando de aproximadamente 7 meses para ele conseguir esse resultado. Agora, o mais importante é saber se realmente esse peso corporal foi reduzido às custas de gordura, porque o que nós não queremos reduzir de forma alguma é a massa magra, a massa muscular essencialmente falando. Então agora nós vamos para o resultado que realmente importa, que é eu tenho como avaliar o emagrecimento se nós identificamos o quanto de gordura foi reduzida, e isso nós fizemos. Então ele tinha inicialmente 32,2 quilos de gordura corporal total no seu corpo, então, e ele emagrecendo, ele passou para 22,9 quilos de gordura corporal. Então, esses mesmos 9,3 quilos de peso realmente corresponderam a 9,3 quilos de gordura. E esse resultado ele é fantástico, ele é o melhor resultado possível. A gente não quer reduzir essa massa magra. Essa massa magra ela tem uma importância fundamental para a parte que realmente importa para fugir do efeito sanfona, que é a manutenção desse emagrecimento. Essa massa muscular tem um papel extremamente relevante para a manutenção do emagrecimento. Músculo não serve só para dar resultado estético, ele é responsável pela síntese de alguns hormônios importantíssimos, ele regula a nossa taxa metabólica de repouso, enfim, ele tem grande importância, diversos estudos mostram isso. Então, ó, ele ficou felizão, né, como a gente já pôde ver na foto, e comparando a perda de peso com a redução da gordura corporal, nós conseguimos afirmar que 100% desse resultado veio da melhor forma possível, que foi somente por conta da redução da gordura corporal. Tanto que a gente também avaliou a quantidade de massa magra no corpo dele. Veja que antes ele tinha 57 quilos e que depois, mesmo tendo emagrecido, foi preservada essa massa magra, ela ficou em 57,4 quilos. Não dá para afirmar que houve um aumento, ainda que de 0,4 quilos, quase meio quilo. É um empate técnico. O principal, essa massa magra foi preservada. E para isso tem estratégia, tem a alimentação adequada para isso, tem a estratégia de exercícios adequada para isso. Não é sair gastando mais calorias, comendo menos. Se fosse assim,
todo mundo seria magro e se manteria assim. O que acontece, as estatísticas mostram, é que apenas 10 a 20% das pessoas que emagrecem conseguem manter esse resultado. A grande maioria fica oscilando, ou seja, vivendo esse drama que é o efeito sanfona. E justamente com ele, desde o começo, quando ele me procurou, ele já estava muito chateado, ele mesmo com uma história de vários ciclos de emagrecimento e engorda, e ele veio já meio desesperado. Não, essa é minha última tentativa, porque se não der certo, eu vou ser um gordo feliz. Quando na verdade ele não seria feliz. Mas ele veio com essa fala justamente porque ele falou: eu não aguento mais esse efeito sanfona. E aí eu fui muito direto com ele, eu falei: olha, se você realmente está falando sério em emagrecer e manter esse resultado, vamos usar o que a ciência tem de mais atual, de mais sólido, para te trazer esse resultado que seja duradouro, que você consiga manter, e estamos conseguindo manter, porque de outubro até agora, estamos em fevereiro de 2023, ele tem conseguido manter esse corpo mais magro. E aí eu tenho como te comprovar que esses dados não foram fabricados, até porque a foto mostra por si, mas os dados, eles foram feitos em um hospital que dispõe de um aparelho que é a densitometria e dispõe de um método, né, que usa um aparelho que faz a densitometria, e essa densitometria, que é um método muito preciso chamado DEXA, que é o raio-x de dupla energia, determina com alta precisão a quantidade de massa magra, a quantidade de massa gorda. Não precisa buscar um método tão preciso quanto esse, muitos de nós nem têm acesso, porque se o exame for feito de forma particular é bastante caro, ou você precisa ter um convênio, um plano de saúde que te dê acesso a esse tipo de exame. Eu, por exemplo, eu uso um método que é mais acessível, mais simples, porém com validação científica, ou seja, ele é considerado válido pelos estudiosos para fazer a estimativa da porcentagem ou quantidade de gordura corporal e de massa magra, massa muscular, que é o uso das dobras cutâneas. Aí eu fazendo, por exemplo, essa estimativa com uma das minhas alunas, e aqui em detalhe, né, eu pinço a dobra cutânea, eu uso o compasso de dobras cutâneas, fica essa ilustração para você ver com maiores detalhes. E através dessas dobras cutâneas a gente tem essa estimativa da porcentagem ou da quantidade de massa de gordura e da quantidade e da porcentagem de massa magra. Voltando um pouquinho nessa questão do emagrecimento e como fugir do efeito sanfona, então nós temos que olhar de uma forma além das calorias. Temos que imaginar que o corpo constitui uma série de engrenagens e que o metabolismo, para que ele funcione da forma mais saudável e assim queime mais gorduras, propiciando as condições ideais para emagrecer, ele depende do funcionamento dessas três engrenagens. A principal delas é a alimentação. Não tem como fugir. É muito difícil emagrecer de uma forma robusta, obtendo um resultado mais expressivo sem modificar hábitos alimentares. E note que eu estou usando o termo hábito e não dieta. A dieta não se sustenta no longo prazo. Lembra daquela figura que eu mostro? A pessoa com aquela cabeça que fica pensando em porcaria e aquela outra mais magra que já modificou os seus aspectos psicológicos? Isso é o que se sustenta no longo prazo, é você criar novos hábitos, hábitos melhores, principalmente no que diz respeito à alimentação. Agora, a segunda engrenagem, como você pode ver na figura, ela compreende a prática de exercícios. Só que não é fazer qualquer tipo de exercício, não se resume a você ficar olhando no display de um aparelho ou no seu relógio quantas calorias você queimou, quantas calorias você gastou.
Você precisa dispor de uma estratégia adequada para melhorar justamente o funcionamento dessa engrenagem. É pensar mais em nível metabólico e hormonal. Existem modos de exercício mais eficazes que propiciam melhorias metabólicas e hormonais em relação a outros modos de exercício. E foi isso que foi feito com esse aluno, pensando inclusive na massa magra dele, porque se a gente sai gastando muitas calorias, você vai ver daqui a pouco, e se privando, né, só fechando a boca, os resultados não são nada bons pensando no longo prazo. E a terceira engrenagem, ela constitui o sono, a qualidade do nosso sono e o gerenciamento do nosso nível de estresse. Aí você pode pensar, ela está em terceiro plano, então ela praticamente não tem uma importância, mas tem uma grande importância, porque se dormirmos mal, isso já altera a qualidade do nosso metabolismo, já dispara alguns hormônios que não são lá benéficos para emagrecer e muito menos para a saúde, afeta as nossas escolhas alimentares, nos leva a fazer escolhas piores em termos de alimentação. E o estresse influencia diretamente a qualidade do sono, e o sono influencia o estresse. Então, no livro, no e-book, eu explico isso em detalhes, no meu curso eu explico com mais detalhes ainda sobre essas 3 engrenagens, porque a pessoa vai entendendo como que ela vai ajustando o estilo de vida dela de forma a melhorar cada vez mais o funcionamento do metabolismo dela. Quando a gente ataca o emagrecimento, ou seja, a gente atua de forma agressiva, querendo um resultado rápido e de qualquer jeito, que é o que as pessoas fazem, até por culpa de ter comido tão errado, principalmente ter comido tão errado, elas simplesmente ou param de comer ou elas reduzem grandemente a quantidade e elas não modificam a qualidade da alimentação delas, que é o principal fator. Ficam contando calorias. Isso é horroroso, né? Você ficar se pegando, eu preciso gerar 1000 calorias por dia de déficit calórico. Esse déficit calórico, quanto mais acentuado ele for, ou seja, quanto menos calorias você ingerir, quanto mais exercício você fizer, acentuando esse déficit calórico, você vai ter esse tipo de resultado. Olha o que aconteceu com essa moça, esses são dados reais, eles estão lá na internet, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você acessar, vendo o que aconteceu com essa moça. Isso é um grande caminho para o efeito rebote, ou seja, para que ela engorde novamente. Para que a pessoa engorde novamente, fica extremamente fácil. Ela basta escorregar na alimentação, basta comer um pouco a mais, como ela não pensou no longo prazo, estava apressada, angustiada, se sentindo culpada, adotou uma estratégia errada, agressiva, e ela é uma grande candidata a engordar novamente. Caso você tenha interesse, fica o meu convite para você conhecer meu e-book, ele está disponível na Amazon. Você só precisa ir lá no site da Amazon e digitar na barra de buscas emagrecimento definitivo, ponto e vírgula, Renato Dutra, vai aparecer o meu e-book para você. Ou um conteúdo ainda mais denso, mais profundo, é o meu curso online sobre emagrecimento. Está nessa plataforma de cursos online, foi recém-lançado. Você vai na barra de buscas e coloca emagrecimento saudável e sustentável, vai aparecer para você o meu curso, Emagrecimento Saudável e Sustentável, um conteúdo ainda mais robusto. Então, obrigado por sua atenção. Se você gostou, dá aquele like no vídeo, compartilha com os amigos, continue voltando para novos conteúdos. Valeu!